É amanhã. Amanhã tem esse grande jogo entre os dois melhores times do mundo. Botafogo e PSG se enfrentam amanhã pelo Mundial de Clubes. E vamos ver aqui o que a mídia está falando do nosso Botafogo. Mas antes, pessoal, deixa eu pedir vocês nos comentários quantos que vocês acham que vai ser esse jogo aí entre Botafogo e PSG. Coloca nos comentários. E agora vamos pro vídeo. Antes das Olimpíadas. Antes dos Jogos de Atlanta? Sim. Aham. Fomos reconhecidos. Passou por Beverly Hills? Não passou, Prial, sou de Guarulhos. Prial, não sou do Morumbi, Prial. Diferente, Hoje Prial. você é cidadão do mundo. Não, mas ali... Quantos países você já viveu? Ali eu tava começando a carreira. Então, mas em quantos países você viveu? Viveu na Alemanha? Alemanha, viveu na Itália? Áustria, Chipre, Itália e Grécia. Porra, brincadeira, cidadão, eu sou de Guarulhos. Não, mas na época que você estava falando, eu era. Não, mas hoje não. Você Não, poderia hoje ter sim. voltado e... Não, hoje o que falta é, como fala o Pascoal, é o Lajan, bufuva. Arame. Pascoal, o dólar tá alto, então é... André Linares, que tá com o bolso cheio. Aí sim. Olha lá, está Nós em... somos reconhecidos acredita? É mesmo? É. Por quem? Tinham brasileiros ali nos arredores onde nós saímos para passear. Saiu eu, Aldair, Aldair, Caio, Jameli e um outro jogador que eu não lembro, acho que era o Sávio. Aham. Aí Os garotos André Luiz. Aí fomos reconhecidos. O Aldair Você já não lembra era... Não, Aldair não era Aldair não. Aldair Você já foi. Era o vovô. Lembra a revista Capricho, Pascoal? Pô, o Zé vira e mexe era a capa da Capricho. É mesmo? Vira e mexe. André Linares com as informações do Botafogo, muito mais importante do que o Zé estampando a capa da Capricho. Faz tempo O Botafogo que enfrenta amanhã, simplesmente, na atualidade, o melhor time do mundo, Xará. Tudo bom, Xará? Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Aqui em frente a um estádio de ótimas lembranças para o Brasil, para a seleção brasileira, o Rose Bowl em Pasadena, onde a seleção brasileira em 94 conquistou o tetracampeonato mundial. Aqui são 3h39 da tarde, 33 graus, bastante calor. O vento ameniza um pouquinho, mas certamente muito quente. E será assim amanhã no jogo, 6 da tarde, e mais ainda no outro que vai ser ao meio-dia, né, nos horários locais. O Botafogo fazendo a sua preparação. Voltou à Califórnia depois da vitória na estreia em Seattle contra o Sounders, na casa do adversário, aquele 2-1, para somar esses 3 pontos e agora ter pela frente, como você disse, nada menos do que o atual campeão da Champions League. O PSG venceu tudo que podia na última temporada também dentro da França e agora estreou ainda por cima com vitória por 4-0 em cima do Atlético de Madrid. Para esse duelo agora contra o PSG, hoje teve treinamento do Botafogo em Santa Bárbara, na Califórnia. A gente esteve lá junto com o Antônio Chamorro, a gente acompanha de perto, só que dessa vez o Renato Paiva não abriu tanto como nos outros treinamentos, que mesmo acompanhando os primeiros 15 minutos, a gente via algum trabalho com bola, ataque contra a defesa. Hoje foi mesmo a roda de bobinho, um pouco mais do aquecimento, então não deu para projetar tanto se ele vai necessariamente fazer alguma alteração em relação à equipe que estreou no domingo. O Mastriani, por exemplo, não atuou tão bem, acabou saindo ainda no intervalo. Uma das possibilidades poderia ser utilizar o Cuiabano, justamente não na vaga exatamente, mas na vaga do Mastriani, mas não no lugar em campo ali, mudar um pouco a formação. A preocupação do Renato Paiva foi em relação muito à compactação da equipe, o quanto caiu no segundo tempo, tendo esse risco também de sofrer um empate e, obviamente, tendo ainda por cima um duelo tão difícil contra o PSG, que no jogo contra o Atlético de Madrid só não contou com o Dembélé, que ainda está lesionado, inclusive também não joga amanhã contra o Botafogo, mas foi o mesmo time basicamente que começou a final da Champions League contra a Inter de Milão, apenas com o Gonçalo Ramos ocupando a posição no lugar do Dembélé. E quem falou sobre esse duelo contra o Botafogo foi o meio-campista Vitinha. Vamos ouvi-lo. Falar sobre o Paris Saint-Germain, a gente sabe o nível deles, é o campeão da Europa, jogando contra o campeão da América. A gente sabe que a gente tem que colocar nosso jogo também dentro de campo, não esperar só eles. A gente sabe da qualidade do nosso time, então, a partir do momento que a gente colocar nosso jogo, aquilo que o Renato tem falado pra gente, tenho certeza que a gente vai sair bem dentro de campo e vai sair campeão. Tá aí ouvindo o Vitinha em português, né? Jogador português
fazendo como ele enxerga essa partida contra o Botafogo. Logo mais por aqui no Rose Bowl tem as entrevistas coletivas dos treinadores, tanto do Paiva quanto também do Luiz Henrique do PSG. Jogadores do Botafogo também estarão por aqui para reconhecer gramados, entrevistas, e a gente vai talvez poder entender um pouquinho mais o que o Renato Paiva pensa em relação a como armar o time para esse segundo duelo diante agora do PSG. Claro, com o Botafogo depois de somar esses 3 pontos, sabendo que tem um grande duelo pela frente. Afinal de contas, esse grupo também nada fácil depois também contra o Atlético de Madrid para fechar essa fase de grupos por aqui, Plihal. Boa, André Linares. Só explicando, o André Linares estava sem o retorno de áudio. Ele imaginou que fosse o Vitinha, o português espetacular jogador do Paris Saint-Germain. Nós mostramos, como vocês aqui no Brasil viram, que era o Vitinho, lateral, bom jogador do Botafogo. Valeu, André Linares, bom trabalho para você por aí, boa sequência de trabalho. O Zé aqui, enquanto o André falava, dava o boletim do dia do Botafogo, destacava que jogar na defesa contra o Paris Saint-Germain, falando na base da teoria, é muito simples e pouco eficaz, pode ser pouco eficaz. O Atlético de Madrid, qual é a especialidade da casa, tratando-se de Atlético de Madrid, de Diego Simeone? Jogar ali fechadinho e tal. O Atlético de Madrid fez desse jeito, jogou dessa forma contra o Paris Saint-Germain. E 3-0 saiu barato para o Atlético de Madrid. O que fazer então, Zé? Se o time, que é especialista em se defender, tomou de 3-0 e poderia ter tomado de 5... O que o Botafogo faz? Eu acho que tem que tentar jogar. É mesmo? Eu acho que tem que tentar jogar no... Coragem? Não, tentar jogar dentro das suas limitações em relação ao time adversário. Vai jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain? Falei 3-0, não, foi contra 4-0. Vai jogar de igual para igual contra o Paris Saint-Germain? É só ver o que aconteceu na Champions League. A Inter de Milão é um time italiano que também, taticamente, você vê que a Inter entrou morto já, né? Já entrou ali já com 2-0, já antes do jogo já está 2-0 para o Paris Saint-Germain. Mas, assim, em termos de organização defensiva, nós estamos vendo um time que está acostumado a enfrentar esse tipo de situação, até mesmo no próprio Campeonato Francês, na Champions League. Né? Então, assim, dizer que o Botafogo tem que entrar defensivamente, eu acho que todo mundo já sabe disso. Agora, não pode ficar durante 90 minutos lá atrás. Em algum momento tem que dar um contra-ataque, em algum momento tem que deixar o time do Paris Saint-Germain criar alguma situação para... deixar o time deles em estado de alerta, porque assim, é difícil, esse time do Paris Saint-Germain, eles conseguem encontrar soluções para cada situação de jogo. Tá pressionado lá, marcação, pressão, os caras saem jogando. Aí recua, vamos marcar defensivamente. Aí eles começam a rodar essa bola o tempo todo sem pressa. Aí quando você vê, já tem aquela virada de jogo para pegar o mano a mano do lado ao contrário, no 1 contra 1, com o Hakimi entrando em diagonal para finalizar junto com o centroavante, junto com o meia, Então, assim, é um time muito bem treinado pelo Luiz Henrique e é um time com muita personalidade. Eles não se omitem, porque normalmente, né, tem alguns times que ficam... Alguns jogadores que se escondem atrás quando tem dificuldade, ou aquela coisa do vamos jogar posicional, né? Então a bola tem que correr, aí espera a bola, toca lá, fica parado. Não, você não vê esse time parado, os caras se movimentam o tempo todo. Então isso é difícil, porque tira até mesmo para o defensor a referência. Normalmente você fica lá as duas linhas de 4, defensivo, você vai, né, roda para um lado, balança para um lado, balança para o outro, para preencher os espaços e tirar o espaço do adversário. Mas quando você vê o cara faz a diagonal, o cara toca a bola, passa e movimenta, quebra as linhas driblando, o que o Vitinha fez no gol. Toca aqui, ele sai, passa no meio da linha, pega a bola, domina, sai de frente para a cara do gol e dá só o tapa no goleiro. É impressionante. Na final da Champions League, você viu o que o Vitinha fez também? Toca a bola, sai tocando arma. Os caras são além bons. de todas as qualidades que o Paris Saint-Germain provou ter aí nos últimos meses, atropelando o geral. Bom, o Arsenal fez 5-1 no agregado contra o Real Madrid, né? E tomou um chocolate do Paris Saint-Germain na semi. E na final, 5-0. Primeiro jogo do Mundial, 4-0 para cima do Atlético de Madrid. Um time que pouquíssimas vezes na longeva era Simeone, tomou um sacode desse. Para complicar ainda mais a vida do Botafogo, o Paris Saint-Germain tá afim, né? Diferentemente de outros europeus, na primeira rodada da fase de grupos deste Campeonato Mundial, o PSG mostrou que tá com a faca nos dentes.
Esse é o grande problema. Além de estar com a faca nos dentes, sabe aquele momento que tudo dá certo, né? A confiança está lá em cima. Assim, quando um time vive esse momento e o treinador aproveita para motivar e dizer: não vamos parar, vamos continuar, vamos buscar, vamos jogar, vamos nos divertir, vamos buscar títulos. O Paris Saint-Germain sonhou com esse título de Champions League desde a sua fundação. Tanto é que montou um esquadrão lá com Messi, com Neymar, com Mbappé. Antes você pode falar de vários astros que esteve no Paris Saint-Germain e a coisa não acontecia porque era um grande sonho. Aí quando juntou um time mais jovem, um time com um apetite para jogar com a bola e sem a bola, de ter um time organizado para que os valores individuais aparecessem, ganhou, conquistou. E estão querendo desfrutar disso. Aí é complicado. Assim, resumindo, para mim, na fase de grupos, é o jogo mais complicado de qualquer brasileiro. Para mim, é o jogo mais complicado. E o Botafogo que pegou esse jogo. Vamos pro jogo, Botafogo. Torcer muito, muita oração, para que encaixe tudo, dê tudo certinho, para de repente surpreender. Mas para mim é o jogo mais complicado dos brasileiros na fase de grupo. A noite do Botafoguense não vai ser mole, não. Vai ter que ter muita oração mesmo. Pascoalzinho! Sim. Vamos falar de Palmeiras, Pascoalzinho? Agora. O Alho é perigoso, hein? Vamos voltar para New Jersey. Roberta Barroso. Você sabia? Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Vamos aqui com a matéria que eu separei para vocês. Falando sobre o Botafogo, né? Que já venceu o Juventus. Você sabia? Em duelos contra europeus, Botafogo já ergueu taça contra a Juventus de Despanche e Del Piero. A história, curiosa, pessoal, que baita coincidência, hein? Lá em 1996, o Botafogo também era o campeão brasileiro e encarou nada mais, nada menos que a Juventus, que vinha com um timaço recém-campeão da Champions, com nomes como Despanche, Del Piero e Vieri. E mesmo com toda essa diferença de elenco, o Fogão foi valente, empatou num jogo maluco de 4-4 e ainda levou nos pênaltis. E detalhe, usando a camisa do La Coluna, porque não tinha uniforme reserva. Isso mostra que quando se trata de desafios internacionais, o Botafogo sabe crescer nas horas grandes. Agora vem aí o PSG, outro campeão europeu pela frente. Quem sabe a história não resolve se repetir. Futebol adora essas ironias do destino, e o torcedor botafoguense tem todo o direito de sonhar de novo. É impossível não se lembrar desse jogo contra o Juventus e não se arrepiar. O Botafogo sempre teve essa alma de gigante, de desafiar quem vier pela frente, sem se importar com o tamanho do adversário. Em 96, enfrentamos um timaço, pessoal, que tinha acabado de ganhar Champions, cheio de craques, e mesmo assim mostramos raça, personalidade e levantamos a taça. Isso faz parte da nossa identidade, time copeiro que não se intimida. Agora, olhando para esse jogo contra o PSG, eu sinceramente acredito que a gente tem totais condições de fazer história de novo. Nosso elenco tem suas limitações, claro, mas também tem capacidade, tem qualidade e entrega, espírito competitivo. E está chamando a atenção. Já derrubamos o Seattle na estreia e vamos entrar contra o PSG sem medo. Não dá para entrar, né, achando que já está tudo ganho, que a gente também perdeu. Tem que manter os pés no chão. Se tem uma coisa que o Botafogo sabe fazer, é surpreender quando ninguém acredita. E o mais legal é ver como a história parece que está se repetindo. Em 96 éramos campeões brasileiros, desafiando um campeão europeu. Agora, em 2005, a mesma coisa. Futebol, adoro esse tipo de roteiro. E eu tô confiante. Se jogar com inteligência, fechar bem lá atrás e explorar os espaços, podemos sim arrancar pelo menos um empate. E quem sabe até mais. O espírito de 96 está vivo. Temos que entrar segurando, principalmente o primeiro tempo. O tempo é fundamental. A gente tem que entrar segurando esse tempo, se fechar bem, conseguir montar um time muito bem defensivamente. E quem sabe com os espaços a gente consiga um golzinho ali, né? No segundo tempo,
Sabemos que o time europeu cansa muito no segundo tempo, então temos que poupar muita energia para chegar no segundo tempo e, quem sabe, matar o jogo.